Pois é, boa noite, pessoal. Mais uma vez, né? Começando aí um encontro, gravando. E eu espero que, se entrar mais gente, a gente possa discutir aí o que a gente combinou na aula passada, que foi o seguinte. Talvez alguns alunos tenham ficado intimidados a participar, porque de repente não leu, né? Porque na aula passada, vocês todos devem lembrar, eu deixei uma atividadezinha simples. Essa atividade só era de leitura, certo? Eu acho que vocês devem lembrar, porque devem ter feito, eu acredito. Eu vou começar a fazer a apresentação, né? Aqui, eu vou abrir aqui, apresentar agora, e vou dividir a minha tela. Eu vou mostrar aqui o e-book, que foi o que eu pedi para vocês lerem na aula passada. Um minuto. Pronto, vocês devem estar vendo aí. Aqui tem o e-book. O que eu pedi para fazer na aula passada foi o seguinte: publicações científicas. Eu pedi para vocês lerem apenas essa seção, 5.2. Clicando nela aqui, no e-book, ela vem para cá, para 5.2. Essa 5.2, assim, nós não vamos fazer a coisa de forma linear. Assim. Esse e-book não precisa a gente ver ele na sequência, certo? Por exemplo, vocês, não sei se vocês perceberam, mas a sessão anterior ele fala sobre os moldes, né, o modelo do trabalho escrito, sobre anexos, apêndice, conclusão, introdução, sumário, fontes, formatação. Eu não vou fazer essa parte agora, essa parte eu vou fazer depois, certo? Antes de chegar a essa parte, eu prefiro que vocês entendam o motivo de chegar lá, né? O motivo de chegar lá. E uma das coisas que é interessante, que eu sugiro a vocês, eu vou fazer de novo o convite, na aula passada eu mencionei, na próxima semana, na quarta-feira, vai ter uma live do Departamento de Matemática, no canal do YouTube chamado Papo Matemático. Essa live está acontecendo nas quartas, nas 19 horas, não são todas as quartas, né? Uma ou duas por mês. Aí o professor Paulo César me convidou para eu fazer essa apresentação, uma apresentação, e eu escolhi falar sobre o overleaf, já que eu estou falando com a turma de vocês, e eu acho uma coisa que tem sido muito divulgada, assim, mais recentemente o pessoal nas instituições estão cada vez mais adotando para fazer os trabalhos científicos. Como tem tudo a ver com a nossa matéria, então, assim, eu acho que é uma coisa interessante para vocês assistirem, certo? Então, eu estou preparando e lá eu vou falar de alguns tópicos que vai estar nessa sessão anterior, essa sessão 5.1, né, a sessão anterior. Algumas coisas eu vou falar lá. Nessa seção 5.2, como o mesmo nome diz, é publicações científicas. Eu espero que vocês tenham lido, né? Espero que vocês tenham realmente lido. Primeiro, o item A já começa lendo o que é um artigo científico, certo? As publicações. Mesmo você já tendo lido, eu vou pedir depois para alguns de vocês aí comentar alguma coisa que leu, mas deixa eu falar alguma coisa introdutória aqui. As publicações científicas, como o nome já está claro, o nome mais ou menos já diz o que do que se trata. São trabalhos científicos, ou seja, baseados no método científico, que a gente viu lá no começo, e que estão publicados. Ou seja, se eles estão publicados é porque esses trabalhos foram revisados. Ou seja, foi feito um trabalho de pesquisa, foi feito um trabalho todo aí de desenvolver um conteúdo, de tal forma que esse trabalho foi enviado para autores que fizeram essa revisão para referendar o resultado e ele foi publicado em alguma revista científica. Essas revistas podem ser online, elas podem ser impressas e online. Então, em geral, são assim. Em uma dos encontros passados, a gente falou do portal do periódico da CAPES, que é um portal que você encontra vários desses publicações. Só que ele não é um portal onde você encontra todas as publicações, mas você encontra lá as revistas que você pesquisa, porque nem todas vão estar liberadas para você entrar e acessar o artigo, porque alguns vão precisar que você seja assinante da revista, você pague para poder ler esses artigos, para poder baixar. Então, alguns são gratuitos, você pode entrar, pode clicar e pode ler, certo? Aí, esse tópico 5.2, ele trata do que são essas publicações, o que é esse trabalho científico, o que é esse artigo científico. Como aqui mesmo diz, no item A, né, esses
ele consiste na apresentação sintética dos resultados de pesquisa. Ou seja, ele está resumindo aqui bem diretamente o que ele é, do que se trata. É a apresentação sintética de resultados de pesquisas ou estudos. Porque, assim, quando você vai fazer um trabalho científico, ele tem um objetivo. O objetivo é o quê? Por exemplo, os trabalhos científicos mais recentes sobre o coronavírus, que é uma coisa que todo mundo tem escutado falar todos os dias, né? Sobre, por exemplo, as vacinas, que é o que está todo mundo esperando. Esses trabalhos, eles podem ser feitos, realizados, tanto dependendo da área, teóricos ou práticos, no sentido de que tem algumas áreas que fazem experimentos, que é no caso da vacina, né, que são experimentais, e os resultados obtidos pelaquela pesquisa, eles são publicados. Acho que todos os dias, vocês, durante esses meses, devem ter visto nos jornais, na internet, notícias sobre isso, né, sobre divulgação de resultado. É uma revista científica tal, ou pesquisadores da universidade tal publicaram um resultado que liga os sintomas da coronavírus a quem tem tal comorbidade. Ou uma, uma pesquisa para vacina tal, ela está na fase tal do estudo e esses estudos que foram realizados em cima desses testes, eles têm que estar colocados em algum lugar. No geral, são nessas revistas científicas que vocês escutam, nesses telejornais e na internet. O que acontece? Como o Mai mesmo diz no IT, eles vão conter ideias novas, ou seja, no geral, essas revistas vão ter que trazer um resultado novo, porque quando uma revista científica publica um resultado, no geral, aquele resultado é um resultado inédito. Você não vai fazer um trabalho que já foi feito por outra pessoa novamente. Ninguém faz o trabalho e publica numa revista científica duas vezes. Você tem um resultado inédito. Então, ali tem uma novidade, então uma coisa nova. O que pode acontecer é de que aquilo foi feito, obviamente, sempre todos os trabalhos vão ser feitos baseado no que já tem antes, no que já existe antes. Por exemplo, se você está falando de coronavírus, então está falando de um vírus específico lá, o SARS-CoV-2. Então, o que é que existe entre deles? Existem outros tipos de vírus semelhantes, da mesma família, e que, a partir desses estudos conhecidos numa mesma família do vírus, é que esses cientistas foram desenvolvendo pesquisas para chegar em resultados novos, para publicar coisas novas, ou seja, inéditas. Então, sempre a revista, obviamente, você vai encontrar resultados que são inéditos, ou seja, não são coisas repetidas, que são feitas duas vezes, certo? O que acontece? Essas abordagens, normalmente, elas vão ser baseadas em estudos feitos, como eu falei agora há pouco. São estudos teóricos, estudos experimentais, né? Alguns de pesquisa de campo, né? Vocês vão ver, se vocês lerem algumas sessões anteriores desse e-book, ele fala dos métodos, né, da pesquisa científica. Eu acho que a gente leu isso numa daquelas atividades anteriores, que fala um pouco dos métodos das pesquisas. No caso da matemática pura, é um ramo muito teórico. Você não faz matemática pura em laboratório, você não vai para um laboratório fazer um experimento. Você faz o trabalho totalmente teórico, que é de ler livros, ler artigos, fazer contas, fazer cálculos, coisas do tipo. Áreas como a química, como a biologia, entre outras, se faz muita atividade de laboratório, né? Você ir no laboratório, usar equipamentos, fazer experimentos, analisar esses experimentos, né? Mas o que tem em comum em todas as áreas, independente se for de exatas, se for de humanas, se for de ciências biológicas, o que há de comum em todas elas é justamente esse trabalho científico, ou seja, essas publicações científicas, não importa qual seja a área, mas vai existir um meio de você colocar para divulgar o que é novo. Ou seja, uma revista de artes, uma revista de cinema, uma revista de letras, uma revista de direito, uma revista de medicina. Todas as categorias existem lá, um catálogo onde você vai estar procurando artigos, publicações nessas áreas. Aí cada área tem sua forma de trabalhar. Então, assim, não faz muito sentido, quando a gente fala de pesquisa científica, existir uma coisa que seja válida para todas as áreas.
Porque às vezes muitas pessoas fazem algumas perguntas para nós, professores, ou para colegas, sei lá, sobre alguma coisa que esse colega tem feito numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, seja o que for, e às vezes a pessoa dá uma explicação para um aluno ou para uma pessoa que ainda não conhece o processo, mas voltando muito para a sua visão. Eu já vi isso várias vezes, todo dia se repete, todo dia eu vejo isso. Tipo assim, uma pessoa lá vai falar para alguém, ou vai dar um conselho sobre o mestrado, sobre o doutorado, sobre uma pós-graduação qualquer, especialização, ou uma publicação em uma revista. Muitas pessoas cometem esse erro de fala daquilo como se aquilo fosse geral, ou seja, sua experiência na matemática não pode ser igual a de um químico, de um farmácia, de alguém do curso de farmácia, alguém do curso de letras. Então você tem um método que funciona numa área, ou seja, não é igual em todas. O que acontece é isso. Nesse e-book tem essa parte, né, que são a parte de estudar os métodos e quais são os meios onde esse trabalho científico é feito. Então, assim, no geral, quando você quer saber um pouco sobre publicações científicas, pós-graduações, você tem que perguntar especificamente daquela área. Porque, por exemplo, já vi uma vez, num encontro com alguns colegas, uma amiga minha que tinha feito mestrado foi perguntar para um colega meu que tinha feito doutorado. Nós três éramos de áreas distintas. Eu da matemática, ela é da biologia e meu outro amigo era da literatura, letras. Esse rapaz da literatura já tinha terminado o doutorado. Eu ainda não tinha entrado no doutorado nessa época, e nem ela, tinha mestrado. Aí ela estava perguntando para ele como é que era o doutorado. Como é que era o doutorado e tal. Aí ele foi falar, doutorado é tal, 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 falou da experiência. Só que assim, quando ele começou a falar, eu percebi que a área que ele falava, né, da literatura, letras, totalmente diferente da nossa, da matemática, assim, não funciona do mesmo jeito. E a matemática, em geral, ela tem pouco em comum com as outras áreas. Aí, mesmo dentro da matemática, há as subdivisões. Você vê o pessoal da educação matemática, o pessoal mais voltado para a parte pedagógica. Não tem nada a ver, é bem diferente da matemática pura. Os métodos são completamente distintos, são coisas bem diferentes. Aí tem o pessoal da estatística também, que se engloba às vezes com a matemática também, porque às vezes as revistas científicas, elas são divididas às vezes assim, estatística e matemática. Aí tem as de física, por exemplo, tem as que é só física, tem algumas que mesclam duas áreas numa revista só. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, então, o que é o correto? É você dizer assim, não, no nosso curso, a experiência, as publicações, os processos seletivos funcionam de tal forma, porque não é uniforme, não é a mesma coisa sempre. Aí esse assunto aqui, que são as publicações científicas, o que, é que tem em comum? É o método como que você faz, ou seja, como é que são, todas as áreas vão ter a revista. Aí, às vezes, você vai perguntar, mas como é que são as revistas na matemática? Como é que são as revistas na letras? Como é que são as revistas no direito? Aí, as revistas, elas são classificadas lá no portal periódico da CAPES, elas são classificadas com algumas notas, vamos dizer assim, que a gente poderia dividir em grupos, um chamado qualis, outro em fator de impacto. Que eu vou falar isso depois, né? Não é agora. Aí, esse fator de impacto em algumas áreas é importante, é muito importante, é o índice que você analisa para saber se a sua publicação é boa, se não é, e em outras áreas o fator de impacto não tem muita relevância. O que importa é o qualis. Na matemática pura, o qualis é mais importante que o fator de impacto. Por quê? Aí depois eu vou explicar o que é isso, que são esse fator de impacto, o que é esse qualis, para poder se entender melhor por que em umas áreas isso é mais importante do que em outras, certo? Mas, como eu falei, independente da classificação de quais ou fator de impacto das revistas, todas elas têm a coisa em comum, que é publicar trabalhos novos, trabalhos inéditos. Isso aí não vai mudar, certo? A relevância do trabalho vai estar de acordo com a relevância da revista. Quanto mais importante o seu trabalho, quanto melhor ele for, numa revista melhor ele vai estar, certo? Se o trabalho não tem muita relevância, se ele não tem muito impacto assim no resultado, não é uma coisa que seja bem valorizada, ele não vai estar numa revista tão boa, certo? Tem essas coisas. Mas o importante é que, feito o trabalho, ele está na revista, e a revista tem
a obrigação de revisar o trabalho para saber se aquele trabalho não é plagiado, para saber se aquele trabalho está correto, se ele está feito com os métodos corretos, se os resultados não levaram a nenhum erro, fazer correções, coisas do tipo, certo? Bem, então nesse capítulo, né, nesse livro, ele fala sobre isso. Os artigos são publicados em revistas ou periódicos especializados, que formam a seção principal deles. Aí, aqui ele está dizendo mais ou menos isso que eu estou falando agora. Concluído um trabalho de pesquisa, documental, bibliográfico ou de campo, que são esses modelos que a gente falou agora, para que os resultados sejam conhecidos, tem que ter a publicação, certo? Que torna o trabalho divulgado, ampliado. Normalmente, quando você termina um trabalho ampliado, é publicado nas revistas e você, às vezes, vai apresentar. Ah, eu tenho um trabalho que foi publicado na revista, então eu vou passar esse trabalho para apresentações. Aí você vai para congressos apresentar aquele seu trabalho. Você pode participar de seminários em universidades, onde você vai divulgar o seu trabalho. E, às vezes, dependendo da área, esses trabalhos rendem convites para você fazer colaborações com outros pesquisadores em outras universidades. Aí dá essa questão das pessoas que saem para fazer um pós-doutorado, é porque ele vai estudar com um outro pesquisador que estuda a mesma coisa. Ele é de outra universidade, sai da sua, vai para outra para fazer uma colaboração ali. É onde surgem essas parcerias, né, através das áreas de interesse das pessoas, certo? Aí, assim, essa seção fala sobre isso. Os artigos científicos podem ser completos, permite o leitor, mediante a descrição, metodologia empregada, do processamento utilizado dos resultados, repetir a experiência. Ou seja, no geral, a função do artigo é tornar aquele conhecimento público, né? No sentido de que, uma vez que ele fez, que obteve aquele resultado e divulgou, pronto, aquilo ali já está feito, já está provado, então passa a ser de conhecimento geral, ou seja, quem tiver interesse em ler e estudar sobre aquilo, já vai ter aquela fonte de informação, certo? Existem, aí você pode fazer uma pergunta que cabe aqui, assim, esses resultados corretos, eles são corretos para sempre? Bem, às vezes as coisas mudam, por exemplo, de repente, algumas áreas, algumas pesquisas levam a crer certos resultados que foram comprovados. Com a ação do tempo, aquele resultado, dependendo da área, alguns anos depois, ele pode não ter mais o mesmo resultado de acordo com uma nova configuração, vamos dizer assim. Por exemplo, deixa eu ver se eu poderia citar um exemplo, de repente, nas áreas mais ligadas à saúde, talvez, onde um resultado de uma pesquisa feita com inúmeras pessoas levou a considerar que tal remédio causa um efeito tal nas pessoas. Aí, de repente, aquele resultado ficou conhecido e passou-se anos acreditando naquilo. Aí, de repente, uma outra pesquisa é feita com 10, 15 anos depois e foi ver que, na verdade, aquilo que poderia ser mostrado como resultado dessa pesquisa que comprovou, pode sofrer uma ação, vamos dizer assim, de mudança de tempo, onde, na verdade, aquele resultado anterior no atual momento, não seja mais válido, de repente, por uma mudança, seja no remédio que era usado nesse tempo, uma composição que mudou o remédio, ou impacto, de repente, em outras populações, que não sejam aquelas que foram feitas na primeira pesquisa, aí aquele resultado pode ser revisto, certo? O cara pode, de repente, pegar aquela publicação e refazer aquilo ali e sair um resultado que complementa esse anterior. Na matemática pura também às vezes acontece isso. Você prova um teorema, né, um resultado importante matemático, e de repente, com alguns anos, aquele resultado ele pode ser englobado em outro maior. E aquele resultado passou a ser um resultado menor. Agora, nunca você vai encontrar um resultado falso na matemática, no sentido de que um cara provou um teorema, foi revisado, foi visto de cima e embaixo, ele está correto. Agora, o que pode acontecer é que, num determinado momento, ele pode se tornar menos importante porque um outro engloba ele, certo? Ou, de repente, ele pode servir de ponte para ser usado em outra coisa que parecia não ter nenhuma ligação com ele, mas que vai ser usado. Que nem, por exemplo, a gente pode citar um artigo do Einstein, em 1905, ele, quando
que publicou seus primeiros trabalhos sobre a relatividade, né, ele se utilizou da teoria de Minkowski, né? Minkowski foi o orientador dele, e tinha uns resultados em geometria riemanniana, que esses resultados aparentemente eram só matemática pura, que não tinham uma ligação a ver com a física assim, que estava sendo desenvolvida por Einstein nesse período. Então, anos depois, né, quando ele percebeu essa ligação que ele poderia utilizar na relatividade, aí deu-se uma nova roupagem, ou seja, uma nova função para aquelas coisas que eram feitas na matemática e a princípio não tinha nenhuma ligação. Então, assim, muita da matemática pura que é feita hoje, é publicada hoje, de repente ela pode não aparecer de imediato relacionada a coisas práticas ou a coisas que vão ser usadas agora. Mas, de repente, daqui a uns 10, 15, 20 ou mais anos, alguma outra área da ciência pode perceber que aquilo que foi feito ali tem ligação com algo que pode ser utilizado. Aí um artigo que está sendo feito hoje pode ser daqui a 10, 15, 20 anos utilizado para provar outras coisas que não necessariamente precisa ser até da mesma área, como esse caso aí. A matemática desenvolvida por Minkowski sendo utilizada por Einstein para provar as teorias da relatividade. São exemplos, né? Entre matemática e física isso é muito comum, mas também pode existir essa relação entre outras áreas, como a química e a biologia, que são muito próximas. Né? Normalmente são áreas próximas uma da outra, vamos dizer assim. Certo? Bem, queria saber um pouco de vocês. Perfeito. A falar. E esse gancho é interessante. Eu lembro que em 2007, 2008, tem um artigo na Nature falando sobre o LED azul, Sim. que era que o cara ganhou até o prêmio Nobel na época, mas por uma Uhum. aplicabilidade que ninguém sabia nem qual seria, né? Uhum. Como seria usado o LED azul. Aí, hoje a gente sabe que os olhos têm os três cones, né? O RGB, que é o Red, Green, Blue, né? Sim, sim, Aí os sim, caras sim. só fizeram uma grande descoberta, né? É. De qualquer cor. É Uhum. muito interessante, né? É. Aí essas publicações, esse assunto aí rende muita coisa, muito material para a gente estudar sobre isso, né, em relação a esse assunto, né? Por exemplo, artigos que foram revistos anos depois, né? E dados, vamos dizer assim, aplicabilidade a eles, né? Algumas áreas como a física, algumas coisas são feitas, principalmente a física teórica, é feito muito para que só depois você comprove, né? Por exemplo, aquele negócio dos buracos de minhoca desenvolvido por as ondas gravitacionais, né, na verdade, né? Do Einstein também só foram poder ser comprovado muito tempo depois, né? E alguns cientistas, né, na física, de repente, não receberam, às vezes, não tem, não ganhou um prêmio tipo como o Nobel por um motivo de que algumas teorias ainda não poderem ser comprovadas. De repente você tem uma teoria lá que está correto, mas ainda não tem tecnologia, não tem ainda condição suficiente de você provar, verificar aquilo se é uma coisa que possa ser feito, assim, um experimento, coisa que ainda não é possível você provar. Aí, de repente, há não a necessidade de uma comprovação para você referendar aquele resultado ali de forma mais efetiva, né? E aí, professor, e na física tem outro exemplo massa, que é o exemplo das válvulas. E as Uhum, válvulas foram, os caras estudaram para começaram a estudar para aquela ampola de Crookes, né? Para ver o uhum, fluxo de elétron, e de repente teve uma aplicabilidade eletrônica, e depois foi que se transmutou no transistor, né? Deu origem a uns uhum, grandes computadores e tal. As uhum, tecnologias aí foram estudadas aí ao longo do tempo, né? uhum. Pois é, então assim, o que você vê com isso é que a ciência está sempre se desenvolvendo e os pesquisadores, as pessoas que estão ligadas nesse processo de publicações, eles estão sempre lendo publicações dos seus, assim, suas referências para saber o que está acontecendo na área, né? É isso. Voltando aqui para o texto, daqui a pouco eu queria que vocês falassem um pouco. Eu vou destacar aqui uma parte que eu comentei hoje, ó.
Eu não sei se eu destaquei daqui com amarelo, não sei se dá para vocês enxergarem. Dá para enxergar que eu destaquei com um laranja? Dá? Só voltar aqui, quando vocês digitam eu tenho que voltar. Dá. Certo. Só voltar aqui. Só foi vocês três hoje mesmo. Eu acho que o pessoal não leu. Vocês eu não sei, né? Vou já saber. Mas o pessoal é medroso. Só que eu falei que ia perguntar e o pessoal acho que correu fora. Ó, antes de escrever e submeter um artigo à apreciação, o autor deve conhecer as normas de editoração de cada periódico ou revista. Quando não houver menção sobre normas específicas, é necessário seguir as recomendações constantes nas normas da ABNT. Isso aqui é verdade, né? Mas eu já vou tirando umas coisas assim. Depende, é verdade, mas não totalmente, no sentido de que se você estiver escrevendo para uma revista onde porque a ABNT é uma coisa nossa, né? Aqui do Brasil. Mas normalmente há sociedades, por exemplo, onde a revista está se baseando numa sociedade científica de outro país. Então você tem que ver as normas que o pessoal utiliza lá, certo? Em geral. É porque aqui você está falando de um e-book que ele é feito numa coisa mais básica. Então, de repente, as revistas que ele está considerando aqui são mais brasileiras, algumas revistas brasileiras, talvez, certo? Mas o que importa aqui que eu destaco é essa parte. Você tem que saber as normas da editoração, como aquilo que eu falei, porque se você vai mandar um trabalho para uma certa revista, no geral, você pega o modelo da revista e já manda no modelo dela, certo? E nas revistas online, você entra lá, faz o cadastro e já pega o modelo. Não tem esse modelo que eu mandei para vocês no Overleaf, daquele trabalho nosso? É uma coisa daquele tipo. Você pega aquele modelo que eu mandei para vocês copiarem e fazer aquele último trabalho. Então, é mais ou menos isso. A gente chama de template. Template e modelo é a mesma coisa. Então, o template ou o modelo é o que você tem que copiar e alterar nos seus dados, porque aí você vai colocar na formatação que a revista exige, certo? Que ela pede, tá certo? Bem, é, eu falei algumas coisas aí, né? Mas deixa eu destacar aqui mais algumas outras. O que é que são os fatores que estão em todas as revistas? O que tem em comum nas revistas? Ela tem aqui a identificação, né? Contém o título do artigo, né? Tem que ter o título, o nome do autor e a sua qualificação. No geral, você coloca a qualificação, às vezes nem sempre, né? Depende da revista, mas às vezes você tem que colocar pelo menos a sua referência acadêmica, se você trabalha numa universidade, uma professor da URCA. Aí, de repente, o trabalho foi desenvolvido aqui, eu ponho lá meu nome, o nome da revista e me identifico como pertencente a essa universidade, né? Que é o local de trabalho e a sua titulação. A titulação nem sempre se põe, mas quando a necessidade, de repente, de acordo com o modelo da revista, você tem que colocar. O resumo e abstract, isso aqui é padrão, em geral, todas as revistas você coloca. Quando a revista é em português, às vezes você põe em português opa, eu cliquei sem querer aqui. Você põe o resumo em português e o abstract em inglês. No geral, uma grande parte das revistas científicas que você vai encontrar na internet, a grande maioria, tudo em inglês, então o abstract já é o resumo, né? O abstract simplesmente é o próprio resumo, só que em outra língua, é a mesma coisa. Palavras-chave, por que palavras-chave? Porque, no geral, quando você vai colocar em algum local o artigo, se a pessoa que for procurar pelo tema, ele não vai procurar só o tema, de repente ele quer saber de que se trata, porque às vezes o tema pode enganar. O tema pode falar lá, sei lá, campos conservativos de não sei de que, não sei de que. Aí o cara vai pensar, eita, eu estou estudando campos conservativos. Aí ele vai pensar que é o que ele quer. Mas de repente, nas palavras-chave, ele vai ver que aquilo ali está relacionado com outro assunto que usa isso. Aí nas palavras-chave você tem que colocar as palavras centrais do seu trabalho, as que são destacadas, ou seja, são os termos que você mais usa no trabalho todo. O artigo em si é onde você desenvolve o trabalho, certo?
A introdução e conclusão, às vezes, depende muito do modelo. Você precisa fazer uma breve introdução. Em algumas tem o nome introdução, você verifica lá que tem o nome introdução, e outras não. Outras você começa a escrever apresentando, mas não põe o nome introdução. E conclusão também, nem todos têm o nome conclusão lá para você colocar, dizer que é conclusão. Apenas você escreve um finalzinho lá e acabou. Certo? Então é isso. Referências, todas têm que ter. Isso que eu estou destacando em laranja são o que é obrigatório, independente da revista, independente da área. Todas têm. Apêndices e anexos tem, mas são aquelas coisas, se precisar. Tipo, um apêndice quando o trabalho exige que tenha um apêndice. E um anexo do mesmo jeito. Se o trabalho existir que tenha anexo, beleza. Se apêndice, ok. O apêndice, no geral, mas apêndice e anexo é a mesma coisa? Não. Às vezes o apêndice, ele é mais assim. Ele é uma parte que é importante no texto, mas que ele sai um pouco do assunto. Então, para a pessoa que estiver lendo lá, não ter que de repente estar lendo, aí para numa parte, aí vai começar a ler uma coisa que não tem muito a ver, para depois continuar, aí ele põe lá atrás, vamos dizer assim. Porque imagina eu estar contando uma história, né? É como se eu estivesse aqui contando essa história aqui, essa aula. Aí em algum momento eu vou parar aqui para contar sobre a vida do Einstein. Vou falar um pouco dele aqui. Aí eu não ia colocar no meio agora, eu teria que abrir e colocar lá no final para depois voltar, certo? Aí o apêndice é mais ou menos uma coisa desse tipo. Dependendo, por exemplo, às vezes uma conta. Na minha tese de doutorado, eu precisei fazer uma conta bem grande lá, que essa conta, na tese em si, eu só usava um pedacinho bem pequenininho, um finalzinho mesmo, uma desigualdade. Mas para eu chegar nessa desigualdade, a conta era grande, levou várias páginas. Aí, se eu fosse colocar lá onde eu ia usar a desigualdade, ele ia ficar muito ruim de quem fosse olhar aquilo ali, ter que passar 3, 4, 5 páginas de conta para eu chegar numa desigualdadezinha. Então, o que é que eu fiz? Pus o apêndice lá no final e põe a desigualdade lá onde eu queria. Aí a pessoa que estiver lendo vai olhar a desigualdade, não, como é que foi? Como chegou nessa desigualdade? Aí se a pessoa quiser, tiver curiosidade, ele vai lá no apêndice e olha aquela parte específica. Já o anexo, normalmente ele é usado para coisas ilustrativas. Por exemplo, você tem um gráfico, tem uma tabela, uma foto, certo? Uma entrevista, né? Um formulário que você não quis colocar, você joga lá no final para a pessoa só ver lá como é que foi feito. Então, normalmente são esses os elementos principais, certo? Data, normalmente é sempre padrão, porque vai ser a data que ele foi publicado. Porque, por exemplo, pega um artigo aí sobre um assunto que estava em moda, mas não está mais. Por exemplo, há uns 3 anos, né, 4, 2016 por aí, eu acho, estava aqui acontecendo no Brasil aquela coisa da Zika, né, chikungunya, né, estava acontecendo muito aquilo, causando microcefalia, e o pessoal estava estudando muito aquilo. Aí, se você for na internet hoje procurar sobre esse assunto, você vai encontrar muitos trabalhos sobre esse assunto, e você vai olhar que as datas vão estar mais ou menos naquela época. Daqui a uns 5 anos, 6 anos, quem for procurar trabalho sobre coronavírus na internet vai encontrar muitos trabalhos de 2020, 2021, ou seja, nas redondezas de onde aquilo era febre, vamos dizer assim, o assunto estava quente, certo? Aí isso exige em todas as áreas, né? Só que alguns assuntos, eles vão rendendo por muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, e outros nunca saem, né? Outros assuntos nunca saem de estudo. Principalmente alguns que exigem a busca pela, pela solução, né? Por exemplo, na matemática, problemas em aberto, que às vezes demoram anos, até séculos, que não são feitos, eles vão sendo estudados. De vez em quando vai sair um artigo falando sobre aquele assunto. Nas ciências, por exemplo, na cura do câncer, você vai encontrar vários trabalhos aí que relacionam o tema câncer, sobre causas, sobre remédios para uso em tratamentos, coisas do tipo. Mas aí, quando é um assunto específico que ficou muito ligado a uma data, de repente a data é importante por isso, porque vai saber mais ou menos quando é que, obviamente, vai registrar quando é que aquele trabalho foi publicado, né? Então, além de registrar, ele também tem essa ligação importante, ele vai dar para você ter uma noção do que era assunto naquela época, naquele tempo, certo? Por exemplo, você vai existir áreas ou ramos que eram muito estudados na década de 60 e 70 e que hoje não é.
De repente você vai procurar sobre aquele tema e você não vai encontrar artigos novos, só um artigo antigo, certo? Bem, então esses são os elementos principais, né? A formatação, essas coisas aí, vai ter aí alguns nomes. Esse nome paper aqui, ó, o item A era artigo, esse item B é paper. O que é um paper? Aqui ele diferencia um paper de um artigo. Na matemática, em geral, a gente não tem essa divisão. Um paper e um artigo, para a gente, é a mesma coisa, certo? Aqui, ele põe o paper como sendo uma coisa menor, como sendo uma espécie de um artigo mais menor, uma coisa pequena, vamos dizer assim. Ele coloca aqui o nome Position Paper, ou posicionamento pessoal, é um pequeno texto sobre um tema pré-determinado. O paper consiste em um pequeno artigo científico ou texto elaborado para comunicação em congressos sobre determinado tema ou sobre os resultados de um projeto de pesquisa. Aí, mais uma vez, eu falo aquilo que eu disse há alguns minutos atrás, que depende da área. Quando você estiver conversando com qualquer pessoa de outra área, que ele estiver falando que funciona daquele jeito, aí você tem que deixar claro que não tudo é igual em todas as áreas. Por exemplo, na matemática, um paper e um artigo, a gente não tem diferença. Se estiver conversando com dois matemáticos, você vai dizer, você viu aquele meu paper, tal, tal. É a mesma coisa, é o artigo que ele fez. Não é um pequeno artigo, porque você vai falar de um artigo de 10 páginas, de 8, 7, 5, existe. Artigos de 5, 6, 7, 8 páginas, você chama de artigo. E outros de 30, de 40, de 50, de 100, todos levam o mesmo nome, certo? Agora, em algumas áreas pode ter essa distinção, certo? Aí eu não vou falar disso não, porque vai ser a mesma coisa. Esse paper aí e o outro é a mesma coisa, é, baseando mais ou menos no que a gente conhece. Como eu espero que vocês tenham lido, então vocês devem ter visto aqui que ele fala algumas coisas. Que o paper é e o que ele não é, certo? Ele fala que, ele fala aqui algumas coisas a respeito disso. Espero que vocês tenham lido, porque aí vocês vão ter uma noção, certo? Deixa eu ver se tem outro item aqui. Aí ele vai falar de alguns outros trabalhos. Aí, alguns trabalhos aqui, por exemplo, eles fogem um pouco mais do meu conhecimento, no sentido de que eu só posso falar mais pelo que eu vejo aqui e do que eu sei razoavelmente por cima, né? Ensaios, por exemplo. Ensaios. Em que área a gente poderia ver isso? Aí são algumas áreas específicas, né? São muito de ciências sociais, de repente, né? Ciências sociais, talvez você encontre mais coisas do tipo, né? Eu vou já perguntar a vocês, o que vocês lembram disso. Pelo menos a noção, né? Comunicações científicas são coisas menores. Você faz via trabalhos escritos ou até oral, pode ser também. Só dá uma olhadinha aqui até qual é o item que ele para. Pôster, informe científico. O pôster e o informe, ele vai para nos menores. Aqui você tem informe, pôster, por exemplo. Pôster você tem, nesse caso, o pôster ele é mais ou menos parecido em todas as áreas, porque o pôster ele é um trabalho escrito, impresso, no formato de cartaz, que você escreve num tamanho grande, né? De tal forma que você vai colocar o resumo o máximo possível para apresentar. E, no geral, você faz esses posters para apresentações curtas, curtas assim, de poucos minutos, né? Você vai apresentar um pôster em uma semana científica, por exemplo, como tem na URCA aí da graduação, os alunos apresentam um pôster, que também é chamado de banner, você coloca lá e vai explicar aquilo ali em poucos minutos, às vezes tem 10 minutos, 5 minutos, dependendo da regra local. Aí nesse pôster você vai encontrar a identificação sua, da universidade, do orientador, com quem você fez. Aí você põe as mesmas coisas, introdução, resumo, aí você coloca figuras, fotos, tabelas, você coloca num formato que, de repente, é o formato que você possa economizar mais espaço e escrever mais. Dependendo do que você vai escrever, você pode fazer em 3 colunas ou 2 colunas, certo? Ou 4 colunas, depende do tamanho da letra. É um pouco variável isso daí, certo?
Aí tem várias coisas. Informe científico, que é a divulgação, um trabalho de divulgação, que, por exemplo, você pode fazer através de participação em congressos, em eventos, onde você faz uma comunicação, um trabalho curto, né? O que você coloca, vamos dizer assim, como se fosse um resumo do trabalho em si. Não chega a ser o trabalho seu todo. É como se você tivesse um artigo feito grande, mas de repente você vai fazer ali uma explanação apenas do principal, do que trata ele. É como se você pegasse ali a introdução, que explica o que é o trabalho, e fosse falar resumidamente sobre como é que ele funciona. É uma coisa menor, né? Bem, eu espero que vocês tenham dado uma lida, né? Se vocês leram, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco, assim, o que se leu, né? Se já tinha visto um pouco sobre essas coisas que eu mencionei, se tem alguma coisa que vocês queriam destacar que eu não falei, ou se tem alguma coisa que você queira perguntar, ou o que é que você tirou de impressão dessa leitura. Professor, no caso do pôster, ele não precisa necessariamente ser como um artigo, assim, Não, ser não. novo, né? Poderia ser. Não, um pôster ele não tem finalidade de ser. É uma boa pergunta. Não, o pôster ele é apenas um trabalho de comunicação oral que ele pode ser feito em cima de uma coisa já conhecida, por exemplo. Os pôsteres nos trabalhos de iniciação científica na UFBA, por exemplo, você vai lá em algumas áreas você faz a pesquisa de campo. Na estatística o pessoal faz muito isso. Pega, pega pega um trabalho que foi feito de repente numa escola. Vou fazer um trabalho de iniciação científica, vou colocar meus alunos para ir numa tal escola pesquisar a condição econômica dos alunos lá. Vou fazer uma pesquisa sobre a questão social e econômica. Aí faz essa pesquisa, um levantamento, aí ele vai lá, faz aquelas tabelas, faz aqueles cálculos e chega num resultado. Aí aquilo foi inédito, porque ele fez ali numa escola, com aqueles indivíduos, então aquilo é um trabalho inédito. Pode ser feito, apresentado em forma de post. Aí um aluno lá da matemática pura, que a gente na matemática pura sofre demais, porque para você ter trabalhos inéditos na matemática pura, você tem que passar a sua vida inteira, graduação, mestrado e doutorado, para você poder entrar na parte da pesquisa. Você vai entrar realmente mesmo só quando você está no doutorado, basicamente. Aí, nesse meio tempo, você fica excluído disso? Não. Você participa, você trabalha, você apresenta, você faz todas essas coisas. Mas aí você vai ter que se contentar em apresentar coisas não tão inéditas assim. Você vai fazer um trabalho de iniciação científica, dependendo do seu trabalho, o professor estiver fazendo com você, você vai estar estudando temas interessantes, vai procurar exemplos ali, que são exemplos que não estão muito comuns nos livros de graduação, mas que aquilo não é uma coisa inédita, no sentido de que, por exemplo, equação da onda, você vai fazer um exemplo lá, equação da onda, no caso, bidimensional. Aí dá para o aluno estudar e apresentar na sua iniciação científica. Mas a equação da onda é uma coisa que já é uma coisa conhecida, já é um assunto, não é um assunto novo. Ele está fazendo um exemplo interessante, um exemplo que não está nos livros que ele estuda na graduação, mas não é uma coisa nova no sentido da ciência. Ele não está provando a equação da onda que já existe. Ele está apenas fazendo um estudo para apresentar numa semana como um tema interessante, mas não inédito. Aí o posto ele permite, você pode fazer trabalhos que não sejam inéditos, mas, claro, sempre referenciando de onde você tirou e, obviamente, passando por uma revisão de alguém, né? Mais alguma pergunta? O Felipe disse que não deu tempo ainda de ler. O Ramilson, você leu alguma coisa? Boa noite, professor. Eu perdi a aula passada, eu não estava sabendo desse projeto para ler, não. O senhor vai ter que me desculpar. Ué, Não foi por mal querer, não. Eu trabalho, é muito corrido. tu não tava na aula semana Eu passada, acho que a outra rapaz? aula eu perdi. Não, acho que você esqueceu. Hã? Você estava presente, acho que você esqueceu. Mas foi porque, assim, na hora da aula do senhor, chegou uma visita Ah, aqui em casa, sabe? aí você Eu perdeu não, essa eu não parte. desativei, eu não.
Eu não Entendi. desativei, mas eu fiquei um Ah, tempo entendi. atendendo o Entendi. pessoal e fiquei Aí você não escutando viu meio essa por parte que alto, eu sabe? falei. Ah, entendi. Não, 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 não vi não. não tem nenhum problema, assim, era, era interessante porque, assim, esse e-book eu vou trabalhar bastante com ele. Aí seria interessante porque era o tema da aula de hoje. Então, como eu pedi que vocês lessem, né? Então era interessante. Eu tenho para mim que os outros alunos, alguns aqui, não vieram participar da aula porque eu tinha dito na aula passada, se vocês assistirem lá o vídeo da gravação, que eu iria perguntar algumas coisas sobre a leitura. Eu fiz isso porque eu ia realmente perguntar, mas eu percebi que os alunos parece que não leram mesmo. Não. Mas, enfim, é, tem aí como ler ainda, né? Porque uma das coisas que eu ia fazer era usar o portal de periódicos para a gente ler uns trabalhos aqui. Só que como eu vi o engajamento pouco, eu vou fazer isso assim. Na próxima aula, que vai ser na outra quinta, eu vou usar um artigo específico lá do portal periódico da CAPES. Nós vamos abrir todos em comum, todos nós vamos olhar um trabalho só, certo? Vai ser um exemplo dessa aula de hoje. Essa aula de hoje que eu falei sobre publicações científicas, então a gente vai ver isso na prática na próxima semana. Eu vou abrir alguns trabalhos de iniciação científica, ou de publicações científicas, e nós vamos procurar esses elementos que eu falei hoje. A introdução, a conclusão, as referências, a formatação, tudo isso. Aí nós vamos fazer isso na prática, certo? Então, assim, dá tempo ainda vocês lerem. Então, se não leu, deixa eu mostrar aqui novamente, é a seção 5.2, certo? Só isso, é só a seção 5.2 do e-book. São poucas páginas, a Ô, leitura é professor, rápida. Pode Marcel, falar, pode falar. onde é que a gente acessa esse e-book aí para ler? Ele tá lá no nosso, ele tá lá no nosso Google Sala de Sala de aula. Aula. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, Método de trabalho científico, ele foi postado logo nas primeiras aulas, certo? Aqui, ó. É esse aqui, ó. E-book, certo? Aí você pode baixar aí. Né? Se você não encontrei como baixar, você põe para imprimir. Na hora que você colocar para imprimir, aí ele aí você pode escolher a opção de onde é que você quer abrir, ou então abrir. Você abre ele como PDF no celular mesmo. Você abre como PDF e salva, certo? Se tiver alguma dificuldade, eu mando ele no grupo. Mas eu acho que eu já mandei ele uma vez. Se você fizer a procura dentro do grupo, você encontra ele, certo? Então façam isso. Já que vocês não leram, eu vou reforçar com os que não participaram da aula. Leiam, tá bom? Leiam para a próxima aula, a gente vai fazer isso. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no portal de periódicos, nós vamos baixar um arquivo, um artigo, nós vamos procurar esses elementos e nós vamos fazer isso junto. Eu vou fazer e vocês também. Só que para vocês entenderem bem o que é que nós vamos ver nesse artigo, é bom que vocês tenham lido a sessão, tá certo? Bem, pois por hoje tá bom. Então foi boa aí a presença de vocês três por ter prestigiado a aula, né? Porque é importante para a questão da frequência que eu vou começar a contar agora. E a gente vai se encontrar na próxima quinta. Só mais uma vez, lembrando, na quarta eu vou fazer essa live, às 19 horas da quarta, no canal Papo Matemático. Procura lá no YouTube. Papo Matemático é um canal que PC tem feito algumas lives nas quartas, e nessa quarta que vem, dia 30, eu vou fazer sobre o overlift. Então, como é um assunto que nós vamos falar e vamos fazer, estamos fazendo, então é de interesse de vocês. Participem lá e podem perguntar se quiserem também lá. E aí, professor, uma coisa que eu fico bem curioso, assim, é a questão do cálculo, né? Certo? Pelo Leibniz e o método das fluxões de Newton. Como é que Uhum. isso consegue transpassar o tempo assim e virar o que é hoje, né? Sendo aplicado em os ramos do conhecimento. Isso aí rende um assunto inteiro para a gente conversar. Aí uma sugestão é você procurar alguns livros que tratem sobre isso, que falem um pouco sobre isso, história do cálculo, o cálculo infinitesimal, que fala um pouco de como surgiu e a necessidade, a coisa foi se evoluindo, né? É assim como outras áreas, que quando começa, a coisa vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo, vai aprimorando, e tem um momento que já foi usado de tal forma que desenvolveu-se para não retroceder mais. Virou uma coisa tão útil, tão importante, que não tem mais como você não avançar. Assim, só resumindo, né, já estamos encerrando a aula, mas a gente pode conversar sobre isso num outro momento, isso, mais assim, especificamente sobre esse assunto, certo? Pois é isso. Eu vou
eu vou desligar aqui, certo? Vou fazer como eu faço sempre, vou terminar a gravação, vou postar lá no YouTube, se alguém quiser assistir de novo, pode ir lá assistir. Faça isso, leia o texto, depois vá lá resumindo, assista um pouco o vídeo, vê o que eu falei, se quiser ver um resumo. Próxima aula a gente conversa mais. Tchau.